Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vitor Pagani, supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo. Oi, Vitor, bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Bom, Vitor, hoje nós vamos falar sobre a questão, do trabalhador que é obrigado a pagar honorários ao advogado da empresa em caso de derrota, após a reforma. E já está valendo, não é isso, Vitor? Exato, já está valendo. Mais uma má notícia para os trabalhadores. Para o ouvinte entender, esse era um dos pontos mais controversos da chamada reforma trabalhista, que ele estabeleceu o pagamento dos honorários de sucumbência em caso de derrota do trabalhador. Então, mesmo que os trabalhadores tenham conseguido comprovar não ter condições de arcar com as custas do processo e tenham conseguido acesso à justiça gratuita, Então, os honorários de sucumbência, eles são os valores pagos pela parte que perde a ação ao advogado da parte que vence. Então, valores que variam de 5% a 15% sobre as verbas não concedidas pela Justiça. Então, a gente agora tem decisões recentes do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, 2 das 8 turmas, a terceira turma e a 8ª turma do TST, tomaram decisões que, no sentido de que é válido a cobrança do honorário de sucumbência dos trabalhadores. As decisões destacam que a lei ela estabelece que o trabalhador que é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento do honorário ele será imposto apenas se ele tiver crédito suficiente no próprio processo ou em outro processo. E vai ter um prazo de 2 anos depois do trânsito em julgado para que seja efetuada a cobrança. O que isso significa? Se o trabalhador entrou com um processo, ele pede, vamos supor, adicional de hora extra e mais alguma outra questão, um adicional noturno. Vamos supor que ele ganha ação em relação ao adicional de hora extra e perde em relação ao adicional noturno. Sobre o valor do adicional, do pedido que ele fez em relação ao adicional noturno, ele vai pagar o honorário de sucumbência, que será descontado das verbas que ele teria a receber do outro pedido que foi feito na mesma ação. Então são 2 decisões já de 2 turmas. O assunto ainda não está pacificado, ele deve ser julgado no pleno do TST. Nos tribunais regionais do trabalho ainda há muita divergência e tem uma ação de inconstitucionalidade, que foi aberta pela Procuradoria-Geral da República, que vai ser julgada no STF, no Superior Tribunal Federal. Ela já começou a ser analisada, então essa ação o placar está empatado, tem um voto do Barroso pela constitucionalidade, um voto do Fachin contra, e aí foi pedido vistas. Então agora a gente está esperando aí, mas pelas decisões das 2 turmas, a tendência não é muito favorável aos trabalhadores, E o problema dessa interpretação é que acaba inibindo o acesso dos trabalhadores à justiça. O trabalhador fica intimidado, porque ele não sabe. Quando a gente recorre à justiça trabalhista, a gente não sabe qual vai ser a decisão do juiz. Você faz o pleito, mas você não tem certeza do qual vai ser o resultado da ação. E aí, quando se impõe um custo para que o trabalhador reivindique na justiça o que ele acha que lhe é devido, você acaba inibindo, intimidando os trabalhadores a recorrerem à justiça.
Perfeito. Realmente as pessoas ficam, né, inseguras, né? Será que eu vou entrar com processo? Será que eu vou ganhar? Eu vou ter que, se eu perder, vou ter que pagar, né, o advogado da outra parte, né, da empresa. É realmente uma situação bastante difícil para o trabalhador, né, Vitor? Exato, principalmente nesse momento que ainda não tem, as jurisprudências ainda não estão consolidadas, né? Então, os trabalhadores, os próprios advogados trabalhistas ainda estão testando, né, como que a justiça vai interpretar essa nova legislação, né? Então, gera muita insegurança jurídica para os trabalhadores. Perfeito. Vitor, muito obrigada pela sua participação. Grande abraço para você. Obrigado, um abraço. Falamos aqui com o Vitor Pagani, supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo.